Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando agora a nossa aula de biologia e nesta aula de hoje nós vamos estar revisando aquele exercício, questionário que eu disponibilizei abaixo da videoaula da semana passada. Vamos estar revisando cada questão aqui agora e em seguida fazendo uma revisão também de duas questões a nível de Enem para que possamos compreender melhor de como esse tema é cobrado no Enem e nos vestibulares, tá bom? Então vamos aqui às questões. Na nossa aula da semana passada, trabalhamos a respeito do sistema digestório. Disse para vocês que a digestão ela é de suma importância para a manutenção das atividades metabólicas do nosso organismo. Então, com base nisso, eu solicitei que vocês analisassem cada questão e em seguida tentassem responder cada uma. E aqui na primeira questão diz assim: quais os nomes dos 4 processos realizados pelo sistema digestivo? Eu disse na nossa última aula que a digestão ela vai ser dividida em 4 processos. Esse processo primeiro começa na boca, né, com a ingestão, desculpa, é quando você vai ingerir aquele alimento para ser deglutido pela boca. Em seguida vai começar a digestão, que vai ser no estômago. Depois a absorção, que vai ser no intestino delgado, ou seja, o processo de absorver os nutrientes, as proteínas que estavam presentes no alimento que você ingeriu. E o último processo, que é a egestão, que é quando você vai excretar tudo aquilo que não foi utilizado neste processo digestivo. Então, quais seriam esses processos? Ingestão, digestão, absorção e egestão. A pergunta número 2 diz: o processo de digestão nos humanos é composto por uma fase chamada de digestão mecânica, na qual ocorre uma outra parte da aula da semana passada importante que falamos também foi referente a isso aí. Eu disse para vocês que a digestão ela vai ser dividida em 2 processos: digestão mecânica e digestão química. A digestão mecânica é justamente aquela que vai ocorrer na boca, com a trituração, com a mastigação do alimento que você acabou de ingerir. A digestão química ocorre no estômago, com o auxílio do suco gástrico, desculpa. Então, cada um aí vai ter um processo, né, de acordo em qual órgão esteja acontecendo. Se estamos falando da boca, digestão mecânica. Se estamos falando de estômago, digestão química ou física, tá bom? A pergunta número 3. O intestino grosso é um órgão de aproximadamente 50 centímetros de comprimento e de 7 centímetros de diâmetro. Pode ser dividido em seco, colo e reto. Qual é a função deste órgão no sistema digestivo? Essa pergunta aqui também é bem simples, que eu coloquei lá abaixo da videoaula. Primeiro, perpassa aí pela função deste órgão, né? Eu disse para vocês que cada órgão, ou todos os órgãos, eles vão desempenhar uma função macro, ou seja, todos eles vão fazer a digestão, vão ajudar no processo de digerir o alimento. Porém, cada um ali vai assumir uma função específica, ou seja, se estamos falando da boca, ele tem uma função específica nessa digestão. Se estamos falando do esôfago, vai ter uma função específica. E se estamos falando também de intestino grosso, ele vai ter uma função específica. E qual seria essa função específica? A absorção de água. É no intestino grosso que vai ocorrer a absorção de todo o líquido que estava presente no alimento que você ingeriu, tá? Então, guarde isso aí que mais aqui na frente vamos retomar essa pergunta. A questão número 4 diz que o pâncreas e o fígado são glândulas anexas do sistema digestório humano.
O pâncreas e o fígado, eles não são órgãos, tá? Que fique bem claro isso aqui. São denominados de glândulas. E uma coisa importante é que essas duas glândulas, elas não participam diretamente do sistema digestório. Indiretamente, sim, porque as duas vão produzir substâncias e hormônios que vão ajudar no processo de digestão do alimento. Porém, não participam diretamente do sistema digestório. Então, se cair em uma questão, o fígado e o pâncreas fazem parte do sistema digestório, não. Eles auxiliam produzindo hormônio, produzindo substâncias que vão ajudar a digerir aí esse alimento, tá bom? Então, entre as funções do fígado, destaca-se a capacidade de produção de uma substância que atua emulsificando gorduras. Essa substância recebe o nome de... O fígado, então, né, na nossa última aula, trabalhamos isso. Ele é uma glândula, ele vai participar indiretamente do sistema digestório produzindo a bile, que é uma substância que vai atuar como se fosse um detergente, vai diminuir ou vai quebrar ali, né, a taxa de lipídios, de gorduras que estava presente no alimento que você ingeriu. Então essa é a principal função aí do fígado no sistema digestório, tá? Porque o fígado aí vai ter aí diversas funções, chega aí a 400 funções só o fígado desempenhando. Porém, no sistema digestório, a sua principal função é essa, produzir a bile, que vai estar atuando ali na diminuição da taxa de gordura presente no alimento. A pergunta número 5. O sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam juntos para conseguir retirar dos alimentos as substâncias necessárias para o nosso corpo. Quais órgãos participam desse sistema? Todo sistema, então, vai ser um conjunto de órgãos que vai estar desempenhando uma mesma função macro. Então, quais seriam os órgãos que participam do sistema digestório? Primeiro, a boca, a língua. Vale ressaltar que a boca tem um auxílio da sua arcada dentária, né? A língua ali tem um auxílio das glândulas salivares, o esôfago, a faringe, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Esses aí são os órgãos e as glândulas que vão estar ajudando, que participam do sistema digestório. Qual é a importância da alimentação para o nosso organismo? Eu disse para vocês que é importante o indivíduo, né, estar se alimentando justamente porque para que as nossas células consigam absorver nutrientes, proteínas, hormônios, carboidratos, glicose, todas essas substâncias que estão presentes aí no alimento, tem que haver o processo de alimentação, de ingerir algo. Quando você se alimenta, na verdade, é mais do que um prazer ali, né, de saciar aquela fome. É justamente o processo em que o teu organismo vai estar retirando tudo isso aí, todas essas substâncias que estarão presentes neste alimento, para que eles retirem, seja capturada esses hormônios, essas substâncias, essas proteínas pelos teus vasos sanguíneos. Eles captam isso, capturam, leva até as nossas células, e as nossas células continuam mantendo aí suas atividades metabólicas. Então a alimentação é de suma importância, porque é ela que vai fazer o processo de nutrição do nosso corpo, do nosso organismo. Ela carrega, né, as proteínas, as substâncias necessárias para que ocorra a manutenção do nosso corpo. Então esse aí foi o questionário que eu disponibilizei para vocês lá na nossa videoaula da semana passada, falando sobre sistema digestório. Revisem aí agora, né, caso vocês tenham colocado alguma resposta que não esteja de acordo, né, com a proposta, vocês revisem, e qualquer dúvida é só avisar. Aqui embaixo agora a gente vai fazer a revisão de duas questões que eu retirei de algumas edições aí do Enem, para que nós possamos aqui estar vendo, né, como esse conteúdo é cobrado em algumas provas. Aqui nesta questão, nessa primeira aqui, está número 2, deixa eu só corrigir. Nessa primeira questão aqui, qual cirurgia comprometeria mais a função do sistema digestório e por quê? A remoção
dos 25 centímetros iniciais do intestino delgado, que é aquela parte ali do duodeno, ou a remoção da mesma porcentagem do intestino grosso. Então aí a questão quer saber, né, o enunciado da questão traz aí um problema, que qual seria uma cirurgia mais drástica para o nosso corpo? Eu retirar um pedaço do meu intestino delgado ou eu retirar um pedaço do meu intestino grosso? E aí as opções, né? Vamos começar aqui pela letra E. A letra E traz como principal opção as duas remoções seriam igualmente drásticas, pois tanto no duodeno quanto no intestino grosso ocorre a digestão e absorção de nutrientes e de água. Incorreta, né? Porque no intestino grosso, por exemplo, não acontece a digestão, não acontece a absorção de nutrientes. Assim também como no intestino delgado ou naquela parte do duodeno não vai ocorrer a absorção de água. Então, se eu coloco tudo isso aí no mesmo bolo, né, melhor dizendo, eu estou anulando a questão. Se tivesse aqui, por exemplo, só a parte do duodeno e retirasse essa parte da água aqui, a questão estaria correta. Ou, ao contrário, se tivesse aqui intestino grosso e eu retirasse essa parte de absorção de nutrientes e de digestão, porque isso aí ocorre no intestino delgado. Então, quando eu coloco essas três opções referentes à questão do intestino grosso e do intestino delgado, estou anulando a questão. A letra D diz: a remoção do intestino grosso seria mais drástica, pois nela ocorre a absorção de toda a água de que o organismo necessita para sobreviver. Beleza, né? A essência da resposta aqui está correta, porém, quando você vai para o que o enunciado está querendo cobrar, você vê que não está batendo essa resposta, porque aqui, ó, logo no início a gente já vê qual cirurgia comprometeria mais a função do sistema digestório. Logo, a remoção de uma parte do meu intestino que só absorve água não seria tão drástica assim para o meu organismo. Daqui a pouco nós vamos voltar nessa questão, mas nem a E nem a D está correta com base na proposta do enunciado desta primeira questão. A letra C diz: a remoção do intestino grosso seria mais drástica, pois nele ocorre a maior parte da absorção dos produtos do processo digestório. Também não. Eu disse para vocês que na nossa última aula, todo o processo de absorção, a maior porcentagem vai ocorrer no intestino delgado. 90% de todas as substâncias, nutrientes, carboidrato, glicose presente no alimento que você ingeriu vai ser absorvido no intestino delgado. 5% no estômago e 5% no intestino grosso, que na sua grande maioria é só água. Então, essa maior porcentagem aí de absorção ocorre justamente no intestino delgado. Então, logo, né, aqui como a questão está trazendo, né, uma resposta com base no intestino grosso, logo essa também está anulada. A letra B diz: a remoção do duodeno seria mais drástica, pois nele ocorre a absorção de toda a água de que o organismo necessita para sobreviver. Mesma coisa, duodeno faz parte de que intestino? É o primeiro pedaço ali do intestino delgado. Logo, o intestino delgado não absorve água, ele absorve nutrientes e proteínas, substâncias, hormônios. Água é intestino grosso, então, logo a B também está anulada. Então, sobrou aqui a A. Vamos ver se é A. A remoção do duodeno, que faz parte do intestino delgado, seria mais drástica, pois nele ocorre a maior da digestão intestinal. A maior parte da digestão intestinal, sim, é lá no duodeno, né? Nessa primeira parte aí do intestino delgado, que vai ocorrer essa digestão intestinal e que vai ocorrer também a maior porcentagem aí de absorção de toda a substância presente no alimento que você ingeriu. Por isso que, segundo a opção A, né, está correta justamente porque segue a proposta aqui da questão do enunciado. Qual cirurgia comprometeria mais a função do sistema digestório? Eu retirar um pedaço do meu intestino que só absorve água, ou eu retirar um pedaço do meu intestino que faz digestão, que absorve nutrientes, que absorve proteínas? Claro que se eu retirar um pedaço do meu intestino que vai fazer todas essas funções, comprometeria mais o meu organismo. Então, logo,
a pergunta aí, né? A questão número 1, a resposta correta seria a letra A. Vou botar aqui em um azul mais fraco para vocês diferenciar. A pergunta número 2, a questão número 2, vai dizer o quê? O sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam juntos para conseguir retirar dos alimentos as substâncias necessárias para o nosso corpo. Então, aqui ele já diz mais ou menos qual é a função do sistema digestório, né? O próprio enunciado já traz, enraizada aí a própria pergunta, uma resposta para o que é o sistema digestório. O âmido só pode ser aproveitado após ser quebrado em partículas menores. Marca alternativa que indica corretamente onde se inicia a digestão do âmido. A boca, né? Quando o alimento começa a passar pela boca, ele vai produzir ali, as glândulas salivares, ele vai produzir uma substância chamada de pitialina, que é a própria saliva. Essa saliva, essa pitialina, vai fazer o quê? Vai fazer o processo de quebra das partículas de âmido em partículas menores. E esse processo ocorre aonde? Na boca. É na boca que as glândulas salivares produzem essa substância que vai ajudar a quebrar mais ainda o âmido. Então, a opção correta aqui, né, seria também a letra A. Então, gente, essa aula hoje foi só para a gente revisar o questionário que eu mandei para vocês na nossa última aula. Revisamos aqui questão por questão e também trouxe aqui duas questões para que vocês consigam, né, perceber como é que algumas provas, né, o próprio Enem cobra este conteúdo nas suas avaliações. Espero que vocês tenham gostado. Revise todo o conteúdo que já estamos trabalhando sobre o sistema digestório. Na próxima aula vamos estar também falando um pouco sobre o sistema digestório, mas uma aula mais ligada à questão das doenças que ocorrem no sistema digestório. Fiquem em paz, mantenham os cuidados necessários e até a próxima.